Olá, povo de Deus! Nesse dia 15 de janeiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de Juízes, capítulo 20, do versículo 25 ao 48. Pastor Mateus fez do 1 ao 24, eu estarei fazendo do 25 ao 48, que está escrito assim na palavra de Deus. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazer, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e pelejava-se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e fizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada que se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado, como emboscada que fizeram levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. E viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir os homens dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhe tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou,
e os da cidade os desfizeram no meio deles, e cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gigon, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Mais 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais. E tudo quanto ali se achava, e também todas as cidades, quantas se achavam, puseram a fogo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esse capítulo é um capítulo extensivo, capítulo 20, que fala que os israelitas vingam o ultraje feito ao levita, que foi a história, a situação lá da esposa do levita, né, a concubina, que foi morta, né, e ali eles levantam, né, uma batalha para se vingar daqueles homens que fizeram mal à concubina, a esposa daquele levita. Mas nós podemos ver aqui, né, que a batalha entre os israelitas e os benjamitas estava cerrada. Nós podemos ver aqui que homens valentes sendo derrotados a fio de espada. Mas o que me traz uma preocupação nos dias de hoje é a situação que está a igreja do Senhor Jesus. A igreja que nós acreditamos e confiamos que o Senhor Jesus deixou aqui na terra, ela está firmada no Senhor Jesus. Mas sabe o que tem me preocupado? A quantidade de igrejas que tem aberto e a quantidade de igrejas que estão fechando. A quantidade de pessoas que estão sendo levantadas dia após dia sem uma preparação, sem um conhecimento. Muitas autoridades espirituais, vendo que a pessoa prega bonito, que a pessoa fala bonito, já vai ali intitulando, já vai ali colocando as mãos, ungindo. Quando a palavra do Senhor diz que não é para nós colocarmos as nossas mãos na cabeça de ninguém precipitadamente. Não é para nós nos precipitarmos, porque quando há uma precipitação, o que acontece? Ao invés daquela pessoa fazer a obra de Deus com excelência, aquela pessoa escandaliza a obra de Deus. Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas. Eu digo isso porque, pastora, mas e como que foi a tua vida, a vida do pastor? A minha vida e a vida do pastor foi quase 30 anos de preparação. Hoje as pessoas não querem esperar 2 anos. Hoje as pessoas não querem sentar 2 anos para aprender. O comichão é grande, elas já acham que elas já estão prontas, que elas já estão preparadas, então elas não querem sentar para aprender. E aí o que acontece? Muitos pastores são pressionados a levantar aquela pessoa para um cargo, uma responsabilidade, precipitadamente. O que acontece? A Bíblia diz que a soberba levanta. E quando a soberba levanta, aquela pessoa, ela fica com o coração soberbo. Aquela pessoa que recebeu aquela unção fica com o coração soberbo, achando que sabe demais, achando que sabe melhor que todo mundo,
que já entende tudo, que já não precisa de orientação, que já não precisa de ensinamento, acha que naquele momento a pessoa já está pronta para levantar um ministério, para levantar uma igreja. E o que acontece? Mais uma igreja abre, mais uma igreja levanta escândalo, mais uma igreja fecha, mais uma igreja envergonha. Por quê? Por causa de pessoas que não estavam prontas para aquela responsabilidade. Então, pastora, por que você está falando tudo isso? Para que você, servo de Deus e serva de Deus, ore a Deus. Não se precipite. Por mais que você esteja sob pressão, por mais que você esteja sob pressão, pastor, por mais que você esteja sob pressão, pastora, não impõe as tuas mãos precipitadamente a ungir pessoas que estão te colocando na parede para separá-las, achando que elas já estão prontas. E isso tem escandalizado muito a obra de Deus. Nós temos visto muitos que levantam igrejas e logo depois, passa-se 1 ano, 2 anos, aquela porta da igreja está baixando, e não está baixando somente porque não deu conta de pagar aluguel, está baixando por causa de escândalos. Então, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós devemos caminhar de uma forma que a gente não venha promover escândalo. E quantos escândalos têm acontecido no meio cristão? E isso não vai impedir com que aqueles que realmente são do Senhor permaneçam, porque quando a pessoa está dentro da casa do Senhor com o propósito de subir ao céu, de ser salvo, de olhar Jesus como autor e consumador da sua fé, ele não vai ser abalado. Mas tem escandalizado e tem feito as pessoas murmurar, tem feito as pessoas blasfemar. E quando isso acontece, as pessoas blasfemam, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então você, líder, você, pastor, você que está à frente de um ministério, tome cuidado, vigie. Não vai pela emoção, não vai porque o cabra prega bonito, não vai porque o cabra canta bonito. Não vai porque o cabra ora legal, não vai porque o cabra profetiza, porque muitas vezes a pessoa canta bonito, a pessoa prega bonito, a pessoa profetiza bonito, mas a pessoa não tem frutos. Então, líder espiritual, olha os frutos. Não levante pessoas que ainda são meninos na fé, porque a Bíblia vai contra esta ação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Não levante pessoas novas na fé, meninos que ainda necessitam de leitinho. Também não levanta aquele lá que já está há 10 anos na tua igreja, mas não tem compromisso, não é obediente, não é submisso, não senta para aprender. Mas eu estou há 10 anos aqui, até agora nada não foi reconhecido. Não foi reconhecido, sabe por quê? Porque não foi obediente, não foi submisso, não aprendeu, não quis aprender, não quis sentar para aprender. Então, por isso que muitas vezes a obra de Deus fica tão escandalizada, por causa dessas situações que têm acontecido dentro da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais, vamos pedir mais discernimento ao Senhor, para que esses escândalos venham cair por terra e o nome do Senhor venha a ser exaltado. Amém? Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.